Nós estamos mais uma vez aqui para estudar um pouco sobre a carta aos Filipenses. Nós já caminhamos algumas quartas-feiras falando sobre essa linda carta que Paulo escreve aos irmãos lá em Filipos. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia hoje no capítulo 3 de Filipenses. Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Filipenses 3, do 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Repita essas primeiras palavras de Paulo. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo uma perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Irmãos, eu quero pensar com vocês um pouco sobre o seguinte tema à luz desse texto: a alegria de pertencer a Cristo. A alegria de pertencer a Cristo. Irmãos, nós já vimos no primeiro capítulo de Filipenses que Paulo mostrou a supremacia de Cristo, quando ele diz lá no versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós vimos também no capítulo 2 que ele mostrou para nós que a primazia do outro, ou o outro em primeiro lugar, é o mais importante. Nós vemos isso no versículo 4 do capítulo 2. Agora no capítulo 3, Paulo volta a sua atenção para uma questão, a questão da verdade que está sendo atacada pelos falsos mestres. O evangelho naquela época estava sendo atacado por esses falsos mestres. E mais do que nunca, meus irmãos, esse texto é tão atual para os dias de hoje, tão oportuno, tão urgente, porque hoje nós vemos em nossos dias a verdade do evangelho, a verdade de Deus sendo atacada. E esses ataques não são apenas aquelas pessoas que estão fora, os inimigos da fé cristã, mas daqueles que são infiltrados na igreja, que se dizem cristãos com falsa piedade e com heresias perigosas. É com profunda dor, meu irmão, no meu coração, que eu digo que a igreja evangélica brasileira está deixando o verdadeiro evangelho, aquele evangelho que nós vimos no final de semana, o evangelho da cruz,
para abraçar um evangelho misturado com sincretismo e o evangelho misturado com misticismo. Um evangelho que o centro não é Jesus. Um evangelho que o homem é o centro de todas as coisas e que Cristo é deixado de lado. Um evangelho onde um copo com água, um lenço ungido, os pastores milagrosos, o terço vale mais para o povo evangélico do que a própria palavra de Deus. E é nesse tempo sombrio que Paulo ordena para a igreja de Filipos: alegrem-se no Senhor. Ou na versão Almeida diz: alegrai-vos no Senhor. Ou em outra versão diz: estejam sempre alegres. E esse termo age como uma ponte entre o que ele já ensinou lá no versículo 1 e no versículo 2 para o que ele vai nos ensinar agora. Jesus foi glorificado por Deus, como Salvador, como exemplo e Senhor. Portanto, nós devemos nos regozijar naquele que reina e vive para sempre. Ele deve ser o nosso prazer. Jesus deve ser a nossa maior alegria. Jesus deve ser o nosso tesouro. Ele deve ser a nossa maior e intensa ambição. Assim, depois que Paulo falou sobre os relacionamentos no capítulo 2, e antes de introduzir esse novo assunto que nós vamos ver hoje, Paulo reafirma para a igreja o tema básico dessa carta, que é a alegria. A alegria cristã. Porque a alegria cristã, diz Paulo, não é uma ausência de problemas e nem de circunstâncias favoráveis a nós. A alegria cristã está centrada não nas coisas, a alegria cristã não está centrada nas situações, mas a alegria cristã está situada e está centrada na pessoa de Cristo. Jesus é a nossa alegria. A nossa alegria não vem de outras coisas, a nossa alegria precisa ser cristocêntrica. Bruce Barton diz assim: diz que a alegria verdadeira nos capacita a vencer as ondas revoltas das circunstâncias adversas, porque essa alegria vem de um consistente relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Essa alegria, meus queridos, deveria ser um prazer, ou deveria nos levar ao prazer do alimento essencial do cristão. Essa alegria deveria ser o nosso alimento de todos os dias. Imagina só a situação, e eu tenho aqui o Bruno como prova. Pensa numa pessoa que trabalha como Bruno, que viaja muito, tanto pelo Brasil quanto para o exterior, a trabalho. Você viaja para lá, viaja para cá, e aí você tem uma viagem, por exemplo, de uma semana. Quando você viaja para outro país, e você fica mais de 3 dias comendo o mesmo cardápio daquela cultura, logo vem um desejo inconsciente na sua cabeça: eu quero arroz e feijão. Eu quero arroz e feijão. E quanto mais passam os dias, mais é a vontade que você tem de retornar para a sua terra e comer aquilo que te alimenta de verdade. Para nós brasileiros, arroz, feijão, bife e batata frita é o prato que a gente mais gosta. E assim é a alegria cristã. Ela se deleita nas verdades fundamentais do Evangelho. O cristão que tem a sua alegria fundamentada em Cristo não fica correndo atrás das novidades do mercado gospel, não fica correndo atrás de lenço, não fica correndo atrás de copo de água, não fica correndo atrás de pastores milagreiros, mas ele está alicerçado cada dia mais nas boas novas de Cristo. O nosso arroz com feijão é o verdadeiro evangelho, o mesmo evangelho que a gente repete domingo a domingo, quarta após quarta, mas que alimenta de verdade eu e você. Esse é o nosso arroz com feijão, essa deveria ser a nossa alegria. E muitas vezes a gente fica pensando: olha de novo, aquele pastor careca, do pet igual o Pica-Paulo. E é assim que a gente pensa. Por essa razão, Paulo nos deixa algumas lições nos versículos a seguir, e eu quero pensar com os irmãos sobre esses versículos.
O versículo 2, Paulo deixa um alerta muito grande para nós. Ele diz assim: cuidado, cuidado, cuidado com os falsos mestres. Paulo não usa essa expressão apenas uma vez. Você pode ver aí, se você está com a sua Bíblia aberta, Paulo usa essa palavra por 3 vezes. E essa palavra é um verbo em grego que quer dizer acautelai-vos, cuidado. E Paulo repete 3 vezes: cuidado, cuidado, cuidado com os falsos mestres. E essa palavra em grego, ela é extremamente forte, e a sua repetição carrega uma forte ênfase em si mesmo. Paulo fala para aqueles irmãos: estejam com seus olhos atentos, esteja com seus olhos abertos, com a mente vigilante, porque lobos vão entrar no meio de vocês. Assim como Paulo orientou lá a igreja de Éfeso em Atos capítulo 20. Cuidado, cuidado, cuidado. A heresia, a princípio, parece muito linda. A heresia, ela tem várias faces, mas por trás, veneno que traz morte para as nossas vidas. E o apóstolo Paulo descreve esses falsos mestres, dando-lhes 3 adjetivos. Olha aí no versículo 2: cuidado com os cães, cuidado com aqueles que praticam o mal, cuidado com aqueles que falam com a falsa circuncisão. Paulo tem em mente não 3 pessoas diferentes, mas Paulo tem em mente uma única espécie de inimigo, e não 3 tipos diferentes. O seu único inimigo são os falsos mestres que mutilam o Evangelho de Cristo. As pessoas com quem aqueles irmãos de Filipos precisavam ter cuidado, e quem Paulo denuncia em várias outras passagens, são aquelas que visitam as igrejas gentias e insistiam com elas sobre a circuncisão, que a circuncisão era uma condição essencial e indispensável para serem justificadas perante Deus. Esses mestres judaizantes, eles queriam inserir na mensagem do Evangelho a obrigatoriedade da circuncisão como condição indispensável para a salvação. E aí, trazendo nos dias de hoje, assim a salvação deixaria de ser pela fé. Seria uma salvação que precisaria ter um esforço humano. Os judaizantes atacavam a base da doutrina da salvação unicamente pela graça, e tratavam de substituí-la por um misto de favor divino e de mérito humano, como nós vimos há duas lições ou 2 estudos atrás. Paulo mesmo, sobre algemas, ele não cala a sua voz. Paulo mesmo, sobre algemas, ele aponta o dedo para aquilo que estava errado. Ele denuncia e desmascara esses mestres, como já tinha feito lá em Gálatas capítulo 1 e 2 Coríntios capítulo 11. Eu repito, meus irmãos, mais do que nunca esse texto é atual, mais do que nunca esse texto é oportuno, e esse texto é urgente. Cristãos hoje estão sendo levados por essas falsas doutrinas, por um evangelho falso, por heresias que só levam à morte. Essa tal da teologia da prosperidade assola o cristianismo de uma maneira tal que hoje, cristãos das nossas igrejas estão contaminados por esse evangelho pobre. Muitos correndo atrás de bênçãos e deixando de lado o Deus das bênçãos. Muitos querendo a solução dos seus problemas e deixando de seguir aquele que controla o universo. Muitos cristãos desanimados ou até mesmo deprimidos por pensarem que a situação caótica que estão vivendo é culpa deles por falta da sua fé. Muitos cristãos que fazem barganha com Deus e dizem para Deus: Deus, eu te dou tanto para o Senhor me retribuir em dobro.
Eu termino esse ponto dizendo: cuidado, cuidado, cuidado. Voltemos nossos olhos, meus irmãos, para o verdadeiro evangelho da cruz, para o verdadeiro evangelho de Cristo. Voltemos os nossos olhos para a sua palavra. A segunda verdade que eu vejo aqui, além dessa primeira, que é o cuidado que nós devemos ter com os falsos mestres, nós vemos Paulo agora no versículo 3, mostrando a identidade do povo de Deus. Assim como Paulo fez essa tríplice descrição dos falsos mestres, mostrando para nós tomarmos cuidado com ele, também ele faz uma tríplice identificação do povo de Deus. Os falsos mestres queriam tornar o cristianismo como uma seita judaica. Eles ensinavam que a salvação dependia da circuncisão, anulando assim a suficiência e o sacrifício de Cristo. Eles pregavam que a graça de Deus não era suficiente para a salvação. E Paulo refuta rigorosamente essa heresia, mostrando que a verdadeira circuncisão não é aquela que é feita na carne. A verdadeira circuncisão é aquela que é feita no coração, operada pelo Espírito Santo de Deus. A igreja, e não esses falsos mestres, é que possui a verdadeira circuncisão, como diz Paulo no versículo 6, pois nós é que somos a circuncisão. E aí você pergunta: pastor, como Paulo descreve esse povo de Deus? Olha aí para a sua Bíblia no versículo 3, que diz assim: pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Então a primeira descrição de Paulo sobre os cristãos é que o povo de Deus é um povo identificado pela sua adoração. E a questão aqui, meus queridos, não é a adoração em si, mas a quem ela é prestada e de que forma ela é prestada. A igreja adora a Deus e faz mediante a ação do Espírito Santo, como nós vimos ali no versículo 3. Toda adoração que não é prestada a Deus é idolatria. E toda adoração oferecida a Deus sem ação do Espírito Santo não é aceita por Ele. Essa palavra adoração em grego é muito conhecida pelo pessoal da equipe de louvor, pelo Cálice. O nome dessa palavra em grego é latreia. E essa palavra latreia enfatiza que não devemos separar um culto que prestamos a Deus apenas no templo, mas precisamos prestar um culto em nossas vidas também fora do templo. Sabe por quê, meu querido? É possível que alguém seja capaz de observar todas as práticas externas da religião e ao mesmo tempo estar abrigando em seu coração amargura, ódio e orgulho. Muitas vezes você vai ver alguns levantando suas mãos, cantando a Deus, mas em seu coração está mais podre do que um lixo. E aí nós podemos lembrar dos fariseus, lá em Marcos capítulo 3, versículo de 1 a 6. Os fariseus que estavam na sinagoga reprovando Jesus porque ele curou um homem da mão enriquecida no sábado, mas não atentaram para o fato de que na mesma sinagoga eles estavam cheios de ódio, tramando a morte de Jesus. Eles pensavam que por estar no templo, eles pensavam que por estar numa sinagoga eles estavam adorando o Deus único, vivo e verdadeiro. Mas o culto deles não era movido pelo Espírito Santo de Deus. Outra descrição que Paulo nos dá sobre o povo de Deus é que o povo de Deus é identificado pela centralidade da vida em Cristo. O povo de Deus aprecia plenamente que Cristo é e que Cristo faz e quem Ele é nas nossas vidas e que Ele é a nossa alegria. O povo de Deus não se gloria na carne nem nos ritos religiosos. Antes, o
seu prazer está no Senhor. Do povo de Deus, a sua vida, a sua confiança estão na pessoa de Cristo. O bendito Filho de Deus é a nossa vida. Capítulo 1 de Filipenses, versículo 21. O Filho Santo de Deus é o nosso exemplo. Capítulo 2, versículo 5. O Filho Santo de Deus é o nosso alvo. Capítulo 3, versículo de 12 a 14, que nós vamos ver na próxima semana. E o Filho de Deus é a nossa força. Capítulo 4, versículo 13. Gloriar-se em Cristo é ter nele todo o nosso prazer, é ter nele a suficiência. Ele nos é suficiente, ele é capaz de nos satisfazer plenamente. O povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus, não se gloria nessas coisas, as coisas desse mundo. O verdadeiro povo de Deus se gloria na cruz de Cristo, porque o Senhor é a nossa alegria. E como diz lá em 1 Coríntios 1,31, 2 Coríntios 10,17, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. A terceira descrição de Paulo sobre o povo de Deus é que o povo de Deus é identificado pela sua decisão de não confiar na carne. É identificado pela sua decisão de não confiar na carne. E essa carne pode ser sempre reconhecida no fato de que o ser humano continua voltando para si mesmo, confia em si mesmo e se gloria em si mesmo. Carne é a nossa natureza centrada em nós mesmos. Mesmo quando exerce a moral e a religião, o ser humano fica preso dentro do seu eu, dentro do seu egocentrismo, até mesmo quando cita o nome de Deus. E os falsos mestres estavam confiados na carne, em rituais, em cerimônias externas, em realizações humanas. Contudo, nós, povo de Deus, igreja do Senhor, somos um povo que põe a confiança em Deus e a sua fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. O cristianismo, meu querido, não é aquilo que nós fazemos para Deus, mas aquilo que Deus fez por mim e por você. Não confiamos no que fazemos ou deixamos de fazer, mas confiamos no que Deus fez por nós em Cristo Jesus. A identidade do povo de Deus precisa ser algo reabastecido nos nossos dias. O povo de Deus tem uma identidade, e essa identidade precisa ser parecida com Cristo. E a terceira lição que eu vejo nesse texto é sobre a importância que o Evangelho tem para nós, cristãos. O apóstolo Paulo, ele contrasta a sua vida de judaísmo e a experiência que ele tem em Cristo. Ele considerou como perda o que antes lhe parecia lucro. Ele era um genuíno israelita, ele era rico, nobre de nascimento, ele era ortodoxo em sua crença e ele era irrepreensível em sua conduta. Ele estava a ponto de dar o seu sangue e derramar o sangue dos cristãos, pensando que ia agradar a Deus e com o pensamento de se achegar mais perto dele. E essas coisas, uma a uma, foram se tornando perda para o apóstolo. Paulo está nos ensinando que Cristo é mais importante do que os nossos rituais religiosos. Cristo é mais importante do que os nossos rituais religiosos. Os judaizantes daquela época se gloriavam na carne e centralizavam a sua confiança, ou a confiança deles para a salvação, em um rito místico, um rito físico. Mas tudo isso não tem nenhum valor para a salvação. Nossa confiança deve estar em Cristo e não nos rituais que nós apresentamos a Ele. Todos os privilégios cerimoniais religiosos do passado são considerados por Paulo como um esterco
ou seja, são considerados por Paulo como lixo que se joga fora. O que esses judaizantes têm como um alto valor, o apóstolo Paulo coloca isso como nenhum prestígio, senão como esterco, algo que servia apenas para ser lançado fora para os cães. Lá no versículo 9, Paulo nos mostra que o conteúdo desse evangelho não é aquilo que nós fazemos para Deus, mas o que Deus fez por nós. E se nós olharmos para esse versículo 9, nós vamos ver que a palavra-chave desse versículo 9 aqui é justiça. A igreja é o povo que foi justificado por Deus, por causa do sacrifício perfeito de Cristo na cruz. Todas as nossas justiças são como trapos aos olhos de Deus. Isaías 64, versículo 6. Nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, que Deus é justo e não pode contemplar o mal. Esses dias eu falava com os jovens, nós, da nossa geração, somos especialistas para falar sobre o amor de Deus. Temos músicas imensas que falam sobre o amor de Deus, e hoje nós cantamos uma delas. Mas pouco sabemos sobre a justiça de Deus. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia fala que não existe um justo, nenhum sequer. Porém Deus enviou seu Filho como substituto e o nosso fiador. Ele foi à cruz em nosso lugar. Quando estava pregado lá no madeiro, Deus fez cair sobre ele a iniquidade que era de todos nós. Ele foi ferido de Deus e transpassado pelas nossas iniquidades. Antes de render o seu espírito, Jesus deu um brado: está consumado. E isso significa: está pago. Nossa dívida foi paga. A justiça perfeita de Cristo foi imputada a nós, ou seja, depositada em nossa conta. Em razão dos méritos do sacrifício de Cristo, Deus nos declara justos. E agora, portanto, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a justiça que Deus imputa para mim e para você, imputa para todos nós. E Paulo continua no versículo 10 e no versículo 11, nos ensinando sobre a comunhão do Evangelho. O Evangelho é mais do que um punhado de verdades. O Evangelho é mais do que um punhado de dogmas. O Evangelho é mais do que um punhado de regras. O Evangelho é uma pessoa. Ser cristão não é apenas ter em mente do cristianismo. Ser cristão não é apenas ter em mente as doutrinas batistas. Ser cristão não é ter apenas em mente aquilo que está escrito na palavra de Deus, mas ser cristão é ter um íntimo relacionamento com Cristo. É esse conhecimento, não apenas de intelecto, ou um conhecimento intelectual, mas uma experiência pessoal com o Criador. O nosso relacionamento com Cristo precisa ter pelo menos algumas implicações. Eu quero colocar para nós encerrarmos já. A primeira implicação implica sobre a apropriação do poder da vida sobre a morte, que nós vemos lá no versículo 10. Se o amor de Deus é demonstrado de modo supremo na morte de Cristo, como nós vemos lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, o poder de Deus é demonstrado de modo supremo na ressurreição de Cristo. E Paulo diz que esse mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está à disposição da igreja de Cristo. Outra implicação é a capacitação para enfrentar o sofrimento e a morte, como está no versículo 10 também. Se em certo plano Paulo partilhou do poder de Cristo, do Cristo ressurreto, por um outro lado, ou por um outro plano, o apóstolo partilha também dos seus sofrimentos. Para Paulo,
no capítulo 1, versículo 29, sofrer por Cristo não é um fardo. Sofrer por Cristo é um privilégio. Paulo estava na prisão aguardando a sua sentença. Paulo não era o tipo de um cristão masoquista que queria sofrer a vida ou queria viver em sofrimento por algum mérito. Não, pelo contrário. Paulo, por causa disso, ele conhecia o poder da vida e também estava pronto a enfrentar o sofrimento da morte. Sofrer pela fé não é motivo de tristeza para Paulo. Sofrer pela fé para Paulo é motivo de alegria. Outra implicação nós vemos no versículo 11: a gloriosa expectativa de uma vida futura. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é que antes da ressurreição, sabe o que acontece? Antes da ressurreição vem a morte. Antes da alegria vem o choro. Mas como Paulo disse lá para a igreja de Coríntio: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. As boas novas são de que aqueles que sofrem com Cristo, aqueles que sofrem por Cristo, vão alcançar essa ressurreição dentre os mortos, assim como o próprio Cristo alcançou. E eu deixo algumas perguntas para os irmãos, para nós terminarmos essa parte do nosso estudo. Você, crente em Cristo Jesus, membro dessa igreja, você verdadeiramente conhece esse Senhor Jesus que nos traz alegria? Ou ainda está confiando na sua religião, na religião que pode levar talvez você para o céu? Você tem como regra de fé e prática a palavra de Deus? Ou você ainda dá ouvidos às novidades do mercado gospel, do mercado evangélico, ou a esses falsos mestres que misturam o evangelho com sincretismo e com misticismo? Você acredita no evangelho da cruz, ou vive buscando as suas próprias glórias? Eu quero te convidar, meu querido irmão, a fazer como se fosse uma contabilidade na sua vida, a descobrir o que realmente importa na sua vida. Nesse mundo e no próximo mundo, nada mais importa do que conhecer a Cristo e ser encontrado nele. Você está disposto a trocar o seu próprio currículo espiritual pela justiça de Cristo? Se você está pronto, se alegre no Senhor, porque Ele é a razão do nosso viver. Deus nos abençoe.